Fala pessoal do canal, sejam muito bem-vindos, queridos amigos, alunos, professores que me acompanham. Hoje o tema da aula é frequência cardíaca. Essa proposta eu levei para meus alunos, onde a gente pôde medir a frequência cardíaca antes e depois do exercício. Eu vou falar para vocês no finalzinho como a gente fez e o que seria a frequência cardíaca. A frequência cardíaca representa o número de vezes que o coração bate por minuto para bombear sangue, transportando oxigênio às diversas partes do corpo. Eu sou a professora Érica e vem comigo neste conteúdo. É óbvio que sua frequência cardíaca muda ao longo da sessão de exercícios, mas o quanto ela está mudando? Essas mudanças são normais? É o que vamos saber. Então, tenham-se em mente o quê? Que manter os batimentos cardíacos normais favorece um bom desempenho e evita a sobrecarga do coração. Não por acaso, o monitoramento e controle das batidas vem se tornando comum para quem se dedica aos cuidados com a saúde. Porém, vale lembrar que o ritmo cardíaco pode sofrer várias alterações em um mesmo dia. Quando isso acontece, não é necessariamente sinal de algum problema de saúde. Exercícios físicos e o consumo de substâncias estimulantes aumentam a frequência das batidas, provocando taquicardias temporárias. Seguindo esse mesmo raciocínio, momentos de repouso e relaxamento tendem a fazer com que a frequência diminua e o que leva a bradicardias, também com efeitos passageiros. Batimentos cardíacos normais, o que isso significa? Batimentos cardíacos normais revelam que o coração segue um ritmo padrão ou sinusal, indicando que não há alterações importantes na frequência de batidas. Conforme a definição da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, o ritmo cardíaco adequado é ritmo regular, compassado. A frequência dos batimentos cardíacos depende da atividade que o indivíduo está realizando, repouso ou em exercício, e é medida pelo número de contrações do coração por uma unidade de tempo, geralmente por minuto. A unidade utilizada para a medição do ritmo do miocárdio corresponde aos batimentos por minuto, ou BPM. Entre os médicos, é consenso adotar como referência intervalo entre 60 e 100 BPM, que é considerado normal para adultos e em repouso ou realizando tarefas corriqueiras. Esses valores são relevantes para designar alterações na frequência cardíaca, as famosas arritmias. As arritmias de padrão rápido são chamadas taquicardias, enquanto as de padrão lento recebem o nome de bradicardias. Anotado? Quando o coração tem estrutura normal e não há sintomas associados a essas arritmias, costumam ser benignas, sem qualquer consequência para o indivíduo. Nesses casos, elas surgem e desaparecem de forma espontânea e não prejudicam o funcionamento do sistema cardiovascular. Contudo, a repetição de taquicardia e bradicardia não relacionadas ao esforço físico pode sinalizar um problema cardíaco, pedindo investigação médica. Os batimentos cardíacos normais combinam ritmo e condução regulares. Eles nascem de impulsos elétricos produzidos por um conjunto de células chamado nó sinoatrial ou nó sinusal, para em seguida percorrer válvulas e câmaras cardíacas. O coração de um adulto saudável em repouso costuma bater entre 60 e 100 vezes por minuto. Mas cabem aqui duas ressalvas. A primeira diz respeito a atletas e pessoas com um bom condicionamento físico. Como o coração é um músculo, ele precisa bater menos quando está mais forte, ou seja, mais exercitado,
pois terá maior força para bombear sangue. Por isso, atletas em repouso podem registrar até 40 BPM, sem que isso represente uma bradicardia ou risco à saúde. A segunda ressalva que faço vale para qualquer adulto saudável. Quando em repouso profundo, por exemplo, enquanto a pessoa dorme, valores ligeiramente abaixo dos 60 BPM ainda são aceitáveis. Afinal, o repouso exige menos esforço do miocárdio para manter os sistemas funcionando de modo adequado. Os batimentos cardíacos normais durante o exercício, quando realizamos exercícios físicos, é normal que os batimentos cardíacos acelerem, pois as células precisam de mais energia para dar conta do esforço extra. É por isso que a atividade física regular faz tão bem para o coração. Com o tempo, o músculo se torna mais robusto e dá conta de bombear o sangue com menos trabalho. Assim, se medirmos as batidas por minuto durante ou logo depois do exercício, vamos encontrar valores que superam os 100 BPM, sem efeitos adversos para o corpo. Se a atividade física tiver alta intensidade, os batimentos podem chegar a 180 BPM. Outras situações que fazem o coração acelerar são emoções fortes, como a raiva e medo, que fazem com que o corpo libere adrenalina. Substâncias energéticas também aumentam a frequência cardíaca. Um exemplo conhecido é a cafeína, presente no cafezinho, em refrigerantes e alguns chás. Após a ingestão desses alimentos, é comum notar um ligeiro aumento no número de batidas por minuto, o que tende a desaparecer em alguns minutos. Batimentos cardíacos normais por idade. A idade é um fator importante. A avaliação de batimentos cardíacos normais ou anormais, afinal, mesmo em pessoas sedentárias, o coração vai se tornando mais robusto com o passar dos anos, depois de inúmeras batidas para nutrir as células do organismo. A regra, então, é que o músculo precise se esforçar mais quando a pessoa é jovem e menos quando envelhece. Conforme os anos passam, há uma redução na faixa de valores aceitáveis de batimentos por minuto. Batimentos cardíacos normais em adulto. De forma geral, a quantidade de batidas por minuto se estabiliza por volta dos 15 anos, quando os valores ficam em torno de 80 BPM. Dependendo do condicionamento físico, a média tende a se elevar ou diminuir, sendo que os atletas costumam manter o ritmo entre 50 e 60 BPM. Já adulto sedentário tem uma frequência normal entre 70 e 80 BPM, enquanto realizam tarefas de rotina que não exigem grandes esforços. Batimentos cardíacos normais em idosos, a idade avançada reduz a quantidade de batimentos por minuto, fazendo com que o padrão se altere se o paciente tiver 60 anos ou mais. Nesse caso, as batidas vão de 50 BPM a 60 BPM, ainda que o idoso não pratique atividade física regularmente. Batimentos cardíacos normais em crianças. A infância é a época da vida em que se experimenta mais mudanças no padrão de batimentos cardíacos, que se alteram conforme os órgãos amadurecem. Para se ter uma ideia, o coração de um recém-nascido saudável bate entre 100 e 160 vezes por minuto, dando a impressão de estar sempre acelerado. Mas logo vem a primeira redução na frequência, que passa a ser entre 90 e 150 BPM dos 0 aos 5 meses, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. Aos 6 meses, o coração do bebê se fortalece um pouco mais e bate de 80 a 140 vezes por minuto. Depois que completa o primeiro ano de vida, o bebê mantém o valor mínimo de batidas, mas o valor máximo cai para 130 BPM. Por volta do terceiro ano, esse valor reduz um pouco, sendo normal o ritmo cardíaco entre 80 e 120 BPM. A próxima mudança é sentida aos 6 anos, quando a criança tem batidas entre 70 e 110 BPM.
No início da pré-adolescência, aos 11 anos, o padrão muda para 60 a 105 BPM, já bem próximo ao valor de referência para adultos. Batimentos cardíacos normais de uma gestante. Durante a gravidez, o corpo sofre uma série de mudanças para acomodar e nutrir o feto. As mais evidentes são o crescimento da barriga e dos seios, junto ao inchaço característico do último trimestre de gestação. Porém, há outras adaptações realizadas pelo organismo, como a exigência de maior esforço por parte do coração. Isso porque a futura mamãe tem cerca de 2 litros de sangue a mais circulando ao longo da gravidez, a fim de entregar os nutrientes e oxigênio necessário para o desenvolvimento do bebê. Por consequência, os músculos cardíacos precisam bater um pouco mais depressa para dar conta desse volume de líquido excedente, chegando a atingir de 80 a 100 BPM em repouso. Como medir os batimentos cardíacos? Hoje em dia é possível medir os batimentos cardíacos com maior precisão fora do hospital, usando o oxímetro, relógio ou pulseira, capaz de fazer esses monitoramentos. Mas dá para conferir as batidas, ainda que você tenha nenhum desses aparelhos em casa. Basta escolher um local específico e verificar a pulsação, pressionando levemente os dedos sobre essa área. A lateral do pescoço, pulso ou parte interna do cotovelo permitem fazer a medição. Conte quantas pulsações sentir durante 60 segundos. Ou, para ficar mais fácil, conte durante 15 segundos e multiplique o resultado por 4. Essa regra vale apenas se as batidas estiverem regulares. Então, pessoal, mediante a forma que podemos medir essa pulsação, também foi realizado em sala de aula. Os alunos estavam em repouso e medimos com os 2 dedos na lateral do pescoço, medimos a pulsação 10 segundos e multiplicamos por 6, porque dá 60 segundos. E foi visto que todos estavam entre 60 a 90 batimentos. Logo em seguida, realizamos uma corrida. E depois da corrida, verificamos novamente a pulsação. E é notório a mudança, porque começa a acelerar. Então, ele vai sentir a mudança notoriamente. E depois da corrida, os alunos chegaram a medir até 150 batimentos por minuto. Então, é muito interessante realizar essa aula prática, para que fique absorvido na mente dos alunos como medir as pulsações, como verificar a pulsação, e é uma excelente experiência para eles. A gente vai ficando por aqui. Me contem se realizarem essas experiências com seus alunos. Os meus alunos realizaram e foi muito gratificante e de grande relevância em conhecimento. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.